Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo nesta quarta-feira. Vamos juntos com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. As notícias você vai conferir a partir de agora em nível local e nacional. As informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Os interessados em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, têm até o dia 6 de junho para se inscrever. O prazo também vale para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. A inscrição deve ser feita pela página do participante. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da Federação, pelo Ministério da Educação, MEC, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Para quem não é isento, a taxa de inscrição para a prova é de R$ 85. O pagamento deve ser feito até o dia 11 de junho. A taxa pode ser paga de diversas formas, como por boleto, Pix, cartão de crédito e débito, em conta corrente ou poupança, a depender do banco. Mesmo que tenha conseguido a isenção da taxa no Enem 2025, o interessado deve realizar a inscrição pela página do participante. O Enem 2025 volta a ser usado para certificar a conclusão do ensino médio ou a proficiência parcial para estudantes maiores de 18 anos. Os participantes que desejam usar o exame para estas finalidades devem indicar essa pretensão ao se inscrever. As pessoas que também estiverem inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, não serão cobradas pela inscrição. Os requisitos para obter o certificado de conclusão do ensino médio com o Enem são atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e atingir o mínimo de 500 pontos na redação. Por conta dos impactos relacionados à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, que será realizada em Belém, no Pará, no período da aplicação regular do exame, houve mudanças na data de aplicação da prova em algumas cidades. Com isso, o governo federal, por meio do MEC e INEP, de forma excepcional, aplicarão o Enem 2025 em 30 de novembro e 7 de dezembro, nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba. Aqueles que pretendem fazer o Enem em 9 e 16 de novembro e residem em alguma dessas cidades ainda podem optar por realizar as provas na aplicação regular. Para isso, deve optar por outro município de aplicação no momento da inscrição. O programa Pé de Meia prevê uma parcela bônus de R$ 200 para os estudantes do último ano do ensino médio que realizarem a prova nos 2 dias. O valor é pago após a conclusão da etapa. Inclusive, todos os participantes do Pé de Meia tiveram direito à isenção da taxa de inscrição do Enem deste ano. Com informações do Ministério da Educação, Bianca Minotto. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre hemorroidas. A médica cirurgiã do aparelho digestivo, doutora Beatriz Azevedo, nos fala sobre tratamento sem cirurgia das hemorroidas.
Olá, ouvintes! Muitas pessoas querem evitar a cirurgia para tratar hemorroidas, e a boa notícia é que, na maioria dos casos, isso é possível. O tratamento clínico pode aliviar os sintomas sem a necessidade de procedimentos cirúrgicos. Vamos a algumas recomendações. Primeiro, é essencial beber bastante água e consumir fibras para manter o bom funcionamento do intestino e evitar a constipação. Banhos de assento com água morna ajudam a aliviar a dor e o inchaço. Além disso, praticar exercícios regularmente melhora a circulação e previne o agravamento das hemorroidas. Evitar esforço ao evacuar também é fundamental. Utilize um banquinho para ajustar a posição ao sentar-se no vaso sanitário. Outra dica é substituir o papel higiênico por lavagem com água e sabonete e, se não for possível, lenços umedecidos para evitar irritação. Além dessas medidas, existem pomadas e cremes anti-inflamatórios que aliviam os sintomas durante as crises. Em casos mais avançados, procedimentos simples no consultório, como as ligaduras elásticas, podem ser realizados para tratar hemorroidas internas sem a necessidade de cirurgia. Lembre-se, o tratamento adequado depende de um diagnóstico correto. Procure um médico especialista para orientação. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. www.portaldoutorajuda.com.br. O Ministério das Comunicações, em parceria com o Ministério da Educação, irá investir R$400 milhões para a instalação de internet de alta velocidade em escolas públicas de todo o Brasil até 2026. A previsão é de que 5.000 unidades escolares sejam atendidas pela iniciativa do governo federal. Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a medida é mais um passo decisivo para reduzir desigualdades e promover a inclusão digital nas salas de aula do Brasil. Estamos falando de investimento da ordem de R$400 milhões, que serão destinados para levar a internet de qualidade à rede Wi-Fi a cerca de 5.000 escolas públicas em todo o território nacional. Estamos falando apenas de conectividade por si só. É também internet utilizada para fins pedagógicos, permitindo que alunos e professores da educação básica tenham acesso a ferramentas modernas, conteúdos atualizados e oportunidades reais de crescimento e transformação social. E isso é uma prioridade do governo do presidente Lula, por entender que investimentos em tecnologia, investimentos em internet, a gente consegue reduzir e melhorar os indicadores sociais. A medida faz parte do programa Escolas Conectadas, uma parceria entre os Ministérios das Comunicações e da Educação, e faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC do governo federal, com o objetivo de conectar todas as 138.000 escolas de ensino básico do país com internet para ser utilizada em sala de aula para fins pedagógicos. De acordo com o balanço do programa, mais de 73.000 unidades escolares já contam com o serviço, o que representa mais de 53% do total da meta da iniciativa. Para mais informações, acesse gov.br/. Os aeroportos do norte do Brasil registraram uma movimentação de passageiros 13% maior em abril deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. No quarto mês de 2025, os terminais contaram com embarques e desembarques de mais de 888 mil passageiros. Do total, cerca de 860 mil utilizaram voos domésticos, enquanto aproximadamente 24 mil utilizaram voos internacionais. Este é o maior volume de passageiros para o mês nos últimos 5 anos. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os investimentos realizados nos terminais e o crescimento no número de voos ajudam a explicar essa alta. A estimativa de Costa Filho é de que os aeroportos brasileiros recebam neste ano R$1 bilhão e 100 milhões de reais em investimentos públicos. E a gente espera 2025 1,1 bi de investimentos públicos nos aeroportos brasileiros. Isso vai desde investimentos do FENAC, que são obras
obras aqui capitaneadas pelo Ministério, em convênios com o governo do estado e com municípios, como também investimentos da própria Infraero. Na região, o destaque vai para o aeroporto de Porto Velho, em Rondônia. No período analisado, o terminal contou com um salto de quase 60%, com mais de 50 mil passageiros transportados. No mesmo período do ano passado, o total foi de cerca de 32 mil usuários. A expectativa do governo é de que o movimento de passageiros no norte do Brasil cresça ainda mais este ano com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, prevista para novembro em Belém, no Pará. Para atender ao público que chega de outros locais, o Aeroporto Internacional da capital paraense passa por uma ampla modernização. Com investimento de 470 milhões de reais, a reforma prevê quase quadruplicar a capacidade diária de atendimento. O projeto prevê, entre outras ações, a ampliação da área de embarque. O espaço, que atualmente conta com 1.500 metros quadrados, passará a ter 4.300 metros quadrados. Haverá ainda a criação de 2 novos mezaninos no saguão principal. Reportagem Marquesan Araújo. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. No Nordeste brasileiro, a previsão do tempo indica possibilidade de chuva em áreas isoladas de todos os estados da região nesta quarta-feira. O Maranhão conta com a maior área onde devem ser registradas pancadas de chuva, com a inclusão de praticamente todo o território que liga o centro ao norte da unidade da federação. Já no Piauí, a previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva em uma pequena área do norte do estado, em cidades como Caxingó, assim como em parte do noroeste do Ceará, em municípios como Granja. Também há possibilidade de chuva para o litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Para as demais áreas desses estados, apenas céu com muitas nuvens. O mesmo cenário é esperado para Alagoas e Sergipe. No sul da Bahia, em cidades como Porto Seguro e Vereda, a previsão é de pancadas de chuva, mas também são esperados acumulados da costa que vai de Belmonte a Jandaíra. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23 graus em Maceió. Já a máxima deve chegar a 34 em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 97%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para o norte do Brasil indica que a quarta-feira será de chuva na maioria dos estados da região. No norte do Amapá, por exemplo, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Acumulados mais intensos também serão registrados em quase todo o estado de Roraima, sobretudo em cidades como Caracaraí e Rorainópolis. No Amazonas, as pancadas de chuva devem atingir com maior intensidade as regiões de Rio Negro, Japurá, Rio Preto da Eva e Parintins. No entanto, também deve chover nas demais áreas da unidade da federação, exceto em áreas do Juruá, Boca do Acre e Purus. O Pará também deve contar com chuva na maior parte do estado, com chuvas mais intensas no Baixo Amazonas. Na unidade da federação, só não deve chover em uma pequena área do sudeste, em cidades como São Félix do Xingu e Canaã dos Carajás. Na região, também são esperadas chuvas para parte do norte do Tocantins. Porém, nas demais áreas do estado, assim como em todo o Acre e Rondônia, não há previsão de chuva, apenas céu com muitas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus em Rio Branco. Já a máxima deve chegar a 35 em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 99%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo.
Praticamente 6 de cada 10 consumidores brasileiros devem comprar presentes para o Dia dos Namorados, comemorado no próximo dia 12 de junho. Segundo pesquisa da CNDL, entidade que reúne os lojistas em parceria com a SPC Brasil, a data deve levar 57% dos consumidores brasileiros às compras, o que equivale a cerca de 93 milhões de pessoas. São aproximadamente 2.900.000 pessoas a menos do que o esperado para a data no ano passado. Mesmo com a queda em relação a 2024, a expectativa é que o Dia dos Namorados movimente algo em torno de 22 bilhões 140 milhões de reais no varejo e em serviços. Em média, o consumidor brasileiro deve desembolsar R$ 238 com os presentes. Ainda de acordo com o levantamento, 58% dos presenteados serão o esposo ou a esposa e 34% dos presentes serão para namorados ou namoradas. A maioria pretende pagar o presente à vista, principalmente via Pix. Apenas 28% pretendem parcelar a compra. Os presentes mais procurados devem ser nesta ordem: roupas, perfumes, cosméticos e maquiagem, calçados, jantar e bombons e chocolates. Já o local preferido para comemorar a data é a própria casa. 31%, no entanto, pretendem ir a um restaurante e 8% estão se planejando para celebrar o Dia dos Namorados em um hotel ou em um motel. Um dado que chama a atenção na pesquisa diz respeito ao controle financeiro dos consumidores. 3 em cada 10 entrevistados que disseram que pretendem comprar presentes vão às compras mesmo com as contas em atraso, e entre eles, 71% estão com o nome negativado. Da Rádio 2, Milena Abreu. Os juros do rotativo do cartão de crédito registraram uma pequena queda na passagem de março para abril. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, a taxa média de juros cobrada pelos bancos nas operações com crédito rotativo recuou 0,4 ponto percentual entre um mês e outro, ficando em 443,3% ao ano em abril. O juro rotativo é aquele que incide quando o consumidor paga menos do que o valor total da fatura do cartão de crédito. É a linha de crédito mais cara do mercado. Por determinação da autoridade monetária, os bancos são obrigados a transferir, depois de 30 dias, a dívida do rotativo do cartão de crédito para o parcelado, a juros mais baixos. Ainda assim, a taxa é elevada. No parcelado, a taxa de juros em setembro ficou em 178,9% ao ano. Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa subiu de 85,7% para 85,9% ao ano. A segunda linha de crédito mais cara disponível no mercado é o cheque especial. Na modalidade, a taxa de juros média cobrada em abril foi de 135,5%, maior que a taxa média registrada no mês anterior, que ficou em 132,2%. Já os juros do crédito consignado no setor privado, empréstimo que oferece desconto direto na folha de pagamento, manteve a trajetória de alta que vem sendo registrada há alguns meses e avançou 1,2 ponto percentual entre março e abril, chegando a 27,2% ao ano. Da Rádio 2, Milena Abreu. Uma pesquisa do Datafolha revelou que 2 em cada 3 brasileiros são a favor da volta da venda de medicamentos isentos de prescrição, como analgésicos e antitérmicos, por exemplo, em supermercados, armazéns e outros pontos de venda. A prática foi proibida em 2009 por uma norma da Anvisa e, atualmente, esse tipo de venda é permitido apenas em farmácias e drogarias. Ainda de acordo com o Datafolha, 90% dos brasileiros afirmam utilizar ou ter alguém na família que utiliza medicamentos isentos de prescrição e 63% consideram que a proibição da venda em supermercados prejudica o consumidor.
Além disso, 9 em cada 10 pessoas avaliam que os donos das farmácias estão mais preocupados com o dinheiro que podem perder com a venda desse tipo de remédio em supermercados, o que representa cerca de 142 milhões de pessoas com 16 anos ou mais. A possibilidade da venda de medicamentos fora de farmácias e drogarias voltou ao debate após a aprovação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados que libera a comercialização de remédio do tipo fora desses estabelecimentos. Quem defende a medida diz que a mudança facilita o acesso da população a medicamentos básicos. Já os que são contra alegam que a mudança pode aumentar o risco de automedicação e uso indevido. A Anvisa ainda avalia o tema, que segue em debate no Congresso. A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 8 e 11 de abril, com entrevistas presenciais, usando a amostra representativa de todos os estados da população brasileira. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do leite no campo captado em abril caiu 3,3% na comparação com o mês anterior, indicam dados do CPEA. O valor médio do litro no país foi de R$ 2,74. O movimento de baixa nessa época do ano pegou muita gente de surpresa. Mesmo com a proximidade da entre-safra, a captação de leite cresceu num momento de demanda fraca, por exemplo, pelo cenário da economia do país, com inflação e juros altos, que obrigam muito consumidor a controlar os gastos. Outro produto que perdeu valor foi o café. A saca do Arábica fechou maio 10% mais barata, vendida em torno de R$ 2.330. O Robusta, com tombo de 18%, foi negociado pouco abaixo de R$ 1.400. Além de os altos preços ao longo dos últimos meses assustarem muito o comprador, também pesa o aumento da oferta, uma vez que começou a colheita da nova safra das duas variedades. Apesar de que nos cafezais de Arábica, os trabalhos ainda estão bem no início. E o mês de junho deve ser mais quente que o normal em boa parte do país. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê calor acima da média no sul, sudeste e centro-oeste. No norte e no nordeste, algumas áreas terão temperaturas dentro da média e outras um pouco acima. Quanto às chuvas, elas ficarão dentro da média na maior parte do país. Algumas áreas do norte e do nordeste terão um junho um pouco mais chuvoso. E partes do sul, sudeste e centro-oeste terão um mês mais seco. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Fundo Monetário Internacional aumenta a projeção de crescimento do Brasil para 2,3%. Em abril, o FMI havia estimado a expansão do PIB brasileiro em 2%. Produção de TVs e outros eletrodomésticos bateu recorde histórico nos primeiros 3 meses deste ano. Foram fabricados 3.700.000 unidades, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. Presidente Lula sanciona a lei que reestrutura carreiras do funcionalismo público e reajusta o salário dos servidores federais. Até 2027, o impacto da medida na economia deve ser de 74 bilhões de reais. Botafogo e Ceará fazem hoje jogo atrasado da 10ª rodada do Brasileirão. A partida é às 8 da noite no Newton Santos. E no futebol internacional, Alemanha e Portugal se enfrentam por uma vaga na final da Liga das Nações. O jogo na Arena de Munique é às 15:45 da tarde no horário de Brasília. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo.
Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Quarta-feira, hoje, 4 de junho de 2025, está entrando no ar mais uma edição do nosso Info News, as últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. A OpenAI finalmente lançou o ChatGPT Search. E não foi surpresa, o chatbot já vinha sendo usado, como alternativa ao Google há tempos. A nova ferramenta promete respostas diretas com fontes citadas e linguagem clara, mas ainda tem limitações. Especialistas apontam que ela não vai tão bem com perguntas curtas, que são as mais comuns na web. A precisão, logicamente, depende da forma como o usuário faz a pergunta. Mesmo assim, em buscas mais elaboradas, a IA brilha perfeitamente em seu trabalho. Ela analisa, cruza informações e resume o conteúdo de várias fontes. A grande diferença é que ela entrega explicações, não só links. Um passo a mais na evolução da forma como pesquisamos e um sinal claro de que os buscadores tradicionais vão precisar correr atrás. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado! Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere agora, nesta quarta-feira, hoje, 4 de junho de 2025. Por aqui é o Kleber Salles. E olha, o bicho tá pegando lá no Corinthians, rapaz? Membros de 6 torcidas organizadas do Timão invadiram a sede do clube no Parque São Jorge na tarde de ontem, dia 3 de junho, exigindo maior participação dos sócios nas decisões internas e reformas estruturais. Uniformizados, os torcedores assustaram frequentadores do local e divulgaram uma nota, afirmando que a ação foi um protesto pacífico contra as más administrações que, segundo eles, vem prejudicando o clube. A movimentação acontece em meio a uma crise institucional marcada pelo afastamento do presidente Augusto Melo, alvo de impeachment e indiciado no caso Vaidebet. Com uma dívida que ultrapassa 2 bilhões e meio de reais, o Corinthians é atualmente presidido interinamente por Osmar Stable, enquanto ainda se aguarda nova votação para definir o comando do clube. As torcidas, entre elas Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão 9, criticam a condução elitista e omissa das últimas gestões e reivindicam mudanças urgentes. Elas afirmam que o clube pertence ao povo e exige o fim do que chamam de sistema corrompido, declarando que pretendem reconstruir o Corinthians sob uma nova visão, sob uma nova visão mais popular e participativa. Rapaz, o negócio tá complicado, hein? Eu sou Kleber Salles e volto já com mais esporte nesta quarta. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Chegando mais uma edição do Hora do Consumidor, nesta quarta-feira, hoje, dia 4 de junho de 2025. A pergunta de hoje é do Pedro Oliveira, pergunta desta edição aqui do Hora do Consumidor. O Pedro pagou por um ingresso e não conseguiu assistir ao evento porque ele foi cancelado. Ele pergunta se tem direito, como que ele pode pedir aí o reembolso, se ele tem direito a isso. Olha, Pedro, tem sim, viu? Isso está de acordo com o artigo 20 do CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Você tem direito à restituição do valor pago ou troca por outro evento, tá certo? Então, artigo 20 do CDC, tá bom? Fica aí essa dica para você e para todos que tiverem também com essa questão aí, viu? Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor, aqui no seu rádio. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. E você sabia que a panturrilha é considerada o nosso segundo coração?
Além de ajudar na movimentação do corpo, ela também participa na circulação do sangue. Portanto, quando ela contrai, quando você caminha, a panturrilha ajuda o sangue a voltar para o coração e evita que este sangue se acumule nas pernas. A melhor forma de fortalecer a panturrilha é melhorar a circulação das pernas, é fazer aí exercícios físicos regularmente. E se você tem câimbras muito frequentes, atenção, procure um médico, viu? Lembrando, a panturrilha é a principal responsável por bombear o sangue em direção ao coração. Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Um estudo publicado no World Journal of Pediatrics mostrou que a insuficiência cardíaca ainda é um problema crescente entre crianças e adolescentes. Em 2019, mais de 640 mil jovens foram diagnosticados com a doença, principalmente os menores de 10 anos. Os dados são do Global Burden of Disease Study, mostram que apesar de uma pequena queda na prevalência desde 1990, o impacto segue grande, especialmente em regiões com alto índice sociodemográfico. Adolescentes entre 15 e 19 anos e meninos são os mais afetados. As causas mais comuns são defeitos congênitos, cardiomiopatia ou miocardite. O estudo reforça a necessidade de políticas públicas mais eficazes, prevenção e diagnóstico precoce. Segundo os pesquisadores, estratégias de acompanhamento das crianças em risco pode reduzir a carga da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A insuficiência cardíaca infantil, apesar de menos comentada, merece atenção e cuidado constante. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais notícias no seu rádio. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta por aqui com mais notícias do mundo da bola, e o jornal mexicano Marca divulgou que o Pachuca do México, o Pachuca, estaria interessado em contratar nada mais, nada menos do que o Neymar, temporariamente. O pessoal tá querendo contratar os jogadores aí para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA de maneira temporária. Igual aquele serviço temporário de final de ano, né? É o campeonato que começa aí na semana que vem, né? A ideia seria aproveitar o regulamento do torneio, que permite reforços pontuais para contar com craques sem a necessidade de um contrato longo. A publicação aponta que, além do impacto esportivo, a chegada de Neymar seria estratégica em termos de marketing e visibilidade internacional, comparando o possível movimento a contratações icônicas como a de Ronaldinho pelo Querétaro. Apesar do interesse do clube mexicano ser considerado real, não há negociações em andamento com o jogador, que tem contrato com o Santos até o dia 30 de junho. Questionado sobre a renovação com o clube paulista, Neymar afirmou que só tomará uma decisão após o dia 12 desse mês. O Santos, por sua vez, deseja renovar o vínculo até a Copa do Mundo de 2026, com cláusulas ligadas à presença em campo. No Mundial, o Pachuca estará no grupo H, ao lado de Real Madrid, Al Hilal e RB Salzburg, estreando no dia 18 contra o time austríaco. Esse campeonato mundial de clubes vai ser sensacional e a gente vai estar acompanhando tudo e contando para você. Eu sou Kleber Salles e volto já. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para o sul do Brasil é de chuva na maior parte da região.
Em Santa Catarina, por exemplo, são esperadas pancadas de chuva em áreas do Planalto, Leste, Norte, Sul e Vale do Itajaí. Essa condição será notada em cidades como Agrolândia e Bom Retiro. No Rio Grande do Sul, as pancadas de chuva são esperadas em áreas do Centro-Oriental, Centro-Ocidental, Noroeste, Nordeste e região metropolitana de Porto Alegre. No Paraná, as chuvas devem atingir o Norte Pioneiro, o Centro-Oriental, a região metropolitana de Curitiba e o Sudeste do estado, onde estão localizados municípios como Palmeira e Lapa. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 13 graus em Curitiba. Já a máxima deve chegar a 28 em Florianópolis. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. O sudeste do Brasil deve registrar chuvas em algumas áreas da região nesta quarta-feira. Os acumulados mais intensos serão notados em áreas de Araçatuba, Bauru, Araraquara e Campinas, no estado de São Paulo. Nessas regiões estão previstas pancadas de chuva. Em Minas Gerais, deve chover no sul da unidade da Federação, onde estão localizadas cidades como Borda da Mata e Pouso Alegre, mas também há possibilidade de chuva na região metropolitana de Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, estão previstas pancadas de chuva mais ao sul, em municípios como Rio Claro. Porém, também deve chover em Macaé, mais ao centro, e em Italva, mais ao norte. Já no Espírito Santo, há possibilidade de chuva em praticamente todo o litoral norte do estado, em cidades como Linhares e Aracruz. Também pode chover mais ao sul da unidade da Federação. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 15 graus em São Paulo. Já a máxima deve chegar a 32 no Rio de Janeiro. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A quarta-feira no centro-oeste brasileiro terá predominância de céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Esse quadro inclui todo o estado de Goiás, sobretudo cidades como Crixás e Cachoeira Alta, além do Distrito Federal. Em Mato Grosso, só deve chover em uma pequena parte do norte do estado, onde estão situadas cidades como Apiacás. Não deve chover no restante da unidade da Federação. Em Mato Grosso do Sul, a situação é semelhante, com previsão de céu com muitas nuvens em quase toda a totalidade do estado, exceto em uma pequena área mais ao sul, em Mundo Novo, onde estão previstas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 17 graus em Goiânia. Já a máxima deve chegar a 33 em Cuiabá. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. De volta aqui com o nosso InfoNews desta quarta-feira, e a agricultura brasileira está cada vez mais verde. O uso de bioinsumos, que são produtos biológicos usados para proteger e melhorar as lavouras, cresceu 13% na safra 2024-2025, chegando a 156 milhões de hectares tratados. Segundo a associação CropLife, isso mostra que os produtores estão apostando na agricultura regenerativa com menos impacto ambiental. O Brasil já tem uma taxa de adoção desses insumos maior que a média global e a tendência é de crescimento. A soja lidera no uso, seguida do milho e da cana-de-açúcar. O setor aposta em 3 pilares: qualidade técnica, competitividade e exigências do mercado por práticas mais sustentáveis. E com apoio da Apex Brasil, as empresas brasileiras de bioinsumos querem conquistar de vez o mercado internacional. É o campo brasileiro se modernizando e ganhando força verde. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio aqui no nosso InfoNews. Fique ligado.
Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, está utilizando a estrutura da Academia de Futebol do Palmeiras para dar continuidade à recuperação da cirurgia no joelho esquerdo após romper o ligamento cruzado anterior em janeiro. A presença do camisa 9 no centro de treinamento alviverde gerou forte comoção entre os torcedores que começaram uma campanha nas redes pedindo sua volta ao clube. Apesar de ter sido cogitado como possível reforço para o Mundial de Clubes, bom momento no Arsenal e a sequência como titular com Mikel Arteta esfriaram as conversas. O contrato do jogador com o clube inglês vai até 2027. Gabriel deve permanecer no centro de treinamento até quinta, até amanhã. E sua relação com o Palmeiras segue marcada aí pelo carinho da torcida, especialmente por sua atuação decisiva no título brasileiro de 2016. Enquanto isso, o time de Abel Ferreira tenta se reerguer após derrota para o Cruzeiro e ocupa a 4ª colocação no Brasileirão. O próximo desafio do Verdão será no Mundial de Clubes. Amigo, com estreia marcada para o dia 15 de junho contra o Porto em Nova Jersey. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte na sua quarta-feira aqui no seu Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina
e um novo mirante, com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos, com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a mão do chão. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meirelles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Pessoas que estão em busca de empréstimo precisam ficar atentas ao golpe do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Os golpistas se passam por supostas empresas que condicionam a liberação do crédito ao pagamento antecipado do imposto via Pix. Mas, segundo a Receita Federal, nesses casos, o recolhimento do IOF é feito pela entidade que fornece o crédito e não por quem contrata empréstimo. E mesmo assim, o pagamento é feito por meio do DARF, o documento de arrecadação de receitas federais, quando o dinheiro é liberado para quem toma o empréstimo. Resumindo, não é o tomador do empréstimo quem paga o IOF, é a empresa que empresta o dinheiro e esse pagamento é por DARF, não por Pix. Mas quem está desatento acaba caindo no golpe porque os criminosos fornecem documentos falsos de notificação e de arrecadação e a vítima acaba repassando o suposto IOF por meio de transferências Pix para os golpistas. Caso você desconfie que caiu no golpe, a Receita Federal orienta que você procure de imediato a polícia, com todas as provas e registre um boletim de ocorrência. O fisco jamais fornece dados para o recolhimento de tributos ou de taxas via transferência. Além disso, os servidores da Receita não prestam serviços de empréstimo à população, nem entram em contato para cobrar pagamentos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Primeiro dia de reuniões dos parlamentares do BRICS no Congresso e as discussões giraram em torno de comércio exterior, multilateralismo e também mulheres e inteligência artificial. No encontro de autoridades de comissões de relações exteriores de países que compõem o bloco,
Debates sobre parcerias para o fortalecimento das relações entre os integrantes dos BRICS e, claro, questões econômicas e de comércio integrado. Alberto Nunes Bittencourt, vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores de Cuba, lembrou as medidas unilaterais do governo norte-americano com relação ao seu país. Nós temos que defender um novo mundo multilateral e a busca por uma ordem mais estável e menos dependente do dólar. Nós compartilhamos e recusamos as medidas unilaterais que afetam tanto o comércio internacional. Nós expressamos aqui a nossa vontade de montar um sistema que seja mais multilateral. Já no painel sobre mulheres, as preocupações com um futuro onde elas não sejam apenas usuárias, mas vozes ativas na construção dessas tecnologias, como reforçou Mustafa Taheri, do Irã. Precisamos construir um futuro onde as mulheres não sejam apenas usuárias de aplicativos e tecnologias, mas sim projetistas de algoritmos, arquitetas e políticas orientadas por dados, criados de motores de busca e líderes em inteligência artificial. E a lembrança da violência cometida contra mulheres, especialmente em ambiente virtual. Ao final, a deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, deu o recado. Sigamos adiante com responsabilidade e firmeza para que as gerações futuras elas possam desfrutar de uma era da inteligência artificial pautada pela ética, pela equidade de gênero e pelo respeito e a dignidade de todos. A abertura oficial da reunião parlamentar dos BRICS será nesta quarta-feira, quando haverá painel sobre saúde global e desenvolvimento econômico. O evento vai até quinta, com discussões sobre clima e sustentabilidade. Repórter Brasil News. As deputadas estaduais de São Paulo publicaram em redes sociais nesta segunda-feira uma nota conjunta em resposta a uma mensagem enviada a todas as parlamentares, com agressões e ameaças de morte e estupro. A mensagem ofensiva, enviada no sábado às parlamentares, utiliza conteúdo racista, misógino, que é quando se deprecia a mulher enquanto gênero, e capacitista, ou seja, questionando a capacidade das representantes eleitas. Algumas deputadas são citadas individualmente. A nota conjunta de resposta publicada nesta segunda-feira tem o título Não Seremos Silenciadas e relata que parte das deputadas já tinha sofrido ameaças semelhantes, mas é a primeira vez que um ataque é direcionado a todas as mulheres da casa. Além da nota de resposta, as deputadas protocolaram notícia-crime na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância e pediram que o caso seja investigado. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André do Prado, informou que a polícia foi acionada para investigar o caso. Segundo Prado, nenhuma agressão pode ser tolerada. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A Organização Meteorológica Mundial fez um novo alerta. Há 80% de chance de que algum dos próximos 5 anos supere 2024 como o ano mais quente da história. E olha que o ano passado já bateu recorde, hein? Foi o mais quente em 175 anos de registros. A média de temperatura ficou 1,55 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Esse dado indica que o planeta já ultrapassou, ao menos temporariamente, o limite do Acordo de Paris, que tenta conter o aquecimento em até 1,5 graus. A tendência, segundo a OMM, não é linear, mas a probabilidade de que novos recordes ocorram em cada vez maior. O relatório ainda aponta 70% de chance de que a média entre 2025 e 2029 ultrapasse o limite dos 1,5 graus. Isso acende um alerta global. Estamos nos afastando dos objetivos climáticos e entrando numa zona de risco para impactos ambientais severos. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações para você aqui no nosso InfoNews. Fique ligado.
Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Agora 7h54, 7h54, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos com as notícias em nível local aqui em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Dívida em precatórios cresce 973% em 6 anos no estado. A dívida do estado do Rio Grande do Norte com precatórios vem crescendo de forma exagerada. O débito saltou de 463 milhões de reais em 2018 para 4,9 bilhões de reais em 2024, um crescimento de 973%. Os dados obtidos pela Tribuna do Norte foram apresentados pelo governo do estado numa ação judicial que tenta renegociar os pagamentos dos precatórios junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda, o comprometimento de receitas para pagamento de precatórios já ameaça investimentos em políticas públicas essenciais do estado, como saúde, educação e segurança. A Assembleia aprova a criação da Loteria Estadual com emendas. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei do governo do estado para instituir a Loteria Estadual com a aprovação de 2 emendas em plenário de deputados da oposição, revogando lei anterior de 2002. O PL vai à sanção da governadora Fátima Bezerra, do PT. A primeira do deputado estadual Luiz Eduardo, do SDD, suprimindo o dispositivo que impunha condicionantes para a exploração dos serviços lotéricos no Rio Grande do Norte, estabelecendo o aval da secretária estadual da Fazenda, por entender que essa restrição viola frontalmente a competência material atribuída aos entes federativos, inclusive os municípios. Justiça determina frota mínima de 70% dos ônibus durante greve em Natal. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região determinou que o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Rio Grande do Norte, Sintro-RN, assegure o funcionamento mínimo de 70% da frota de ônibus em Natal durante a greve, que foi confirmada para ter início nesta quarta-feira, dia 4. O movimento paradista foi definido em meio a um impasse nas negociações salariais entre motoristas e empresários do setor, representados pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos, Seturne. A decisão do judicial é fruto de um pedido do próprio Seturne, que determina ainda que o Sintro assegure o funcionamento do transporte público durante o horário regular de funcionamento e se abstenha de adotar qualquer medida que impeça o regular acesso dos trabalhadores não grevistas aos locais de trabalho. O descumprimento da liminar poderá implicar na multa diária do valor de R$25 mil. A decisão foi assinada pela desembargadora Isaura Maria Barbalho Simonetti na última sexta-feira, dia 30 de maio. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de quarta-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje: sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima para hoje 24 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 74 e a máxima 93%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, quarta-feira, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h25 e o pôr do sol será às 17h13. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 4h38 e a seguinte pré-mar será às 10h55. O nível da água está subindo neste momento, a pré-mar será dentro de 5h14. Teremos 11h48 de sol e o trânsito solar
é às 11h19. Você conferiu tábua de marés e previsão do tempo aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, amigo Marcílio Dantas. Bom dia aos nossos amigos ouvintes internautas que estão ligados e conectados neste exato momento no melhor jornal do Rádio Potiguar, o Jornal da Maricampo. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 4 de junho de 2025, para destacarmos o futebol do estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente vamos falar do América. O América está se preparando para o próximo confronto que ocorrerá sábado aqui no estádio Arena das Dunas. A partir das 17h30, o Mecão irá enfrentar o CSA, Centro Esportivo Alagoano. Partida válida pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O América, na competição, no caso a Copa do Nordeste, precisa vencer o confronto contra o CSA e depender de outros resultados para que possa seguir adiante na competição. Para este compromisso, o técnico Moacir Júnior ainda não definiu se manterá a equipe titular ou se poupará alguns atletas neste jogo, já que na próxima quarta-feira terá um importante compromisso pela Série D lá na cidade de Souza, diante da equipe do Souza, partida válida pela Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nesta competição, o América encontra-se na segunda colocação e precisa obter um resultado positivo para que possa continuar entre os dois primeiros colocados e obter a vantagem no primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. No jogo contra o CSA, bem como na partida contra o Souza, o América já terá um desfalque garantido. É o meio-campista Ferreira, que cumprirá suspensão automática pela Copa do Nordeste e também pela Série D, já que tomou o terceiro cartão amarelo. Com relação às demais posições, o técnico Moacir Júnior poderá contar com todos os atletas, caso queira. Mas, como já dissemos, ele ainda está em dúvida se poupará alguns jogadores ou se manterá a equipe titular no jogo contra o CSA no próximo sábado às 17h30 no estádio Arena das Dunas. Agora vamos falar do ABC. E a diretoria alvinegra já decidiu bater o martelo. Permanecerá com o técnico Evaristo Pisa no comando técnico abecedista, pelo menos até o jogo contra a Ponte Preta, que só ocorrerá no dia 14 de junho, após a data FIFA. O ABC, para este confronto, precisa vencer para que possa melhorar na tábua de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Até o presente momento, o nosso representante só obteve uma vitória, apenas uma, e foi fora de casa, lá na cidade de Brusque. O alvinegro venceu o Brusque por 1-0. Houve 6 empates e uma derrota aqui no Frasqueirão, diante da equipe do Ituano, onde o ABC perdeu por 3-2. Por isso, é importantíssima a vitória no próximo dia 14 de junho do ABC, para que ele melhore na tábua de classificação e aproxime-se das 8 primeiras colocações. Colocações estas que darão acesso à segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Como já dissemos anteriormente aqui no Jornal da Maricampo, após a primeira fase, as 8 primeiras equipes classificadas serão divididas em 2 quadrangulares. Aí, as 2 primeiras colocadas de cada quadrangular já terão acesso garantido para a Série B em 2026. E aquelas equipes que terminarem na primeira colocação de cada quadrangular farão a final da Série C em 2025. Por isso, como já dissemos, é preciso que o ABC vença os seus jogos e se aproxime das 8 primeiras colocações da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Com relação a reforços, a diretoria alvinegra está procurando um atacante. O nome mais cogitado é o do jogador Ítalo, que atualmente encontra-se no Clube do Remo, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, não está sendo bastante aproveitado e encontra-se em negociação para vir para o ABC. O empecilho se diz respeito ao salário. Como o Remo disputa a Série B, a faixa salarial é maior do que o que o ABC pode pagar na Série C. Porém, há a possibilidade de que o Remo arque com parte do salário do atleta
e o ABC se responsabilize pelo restante para que o jogador possa disputar a Série C aqui na camisa 9 do ABC. As tratativas continuam, estão bastante adiantadas. Então, nas próximas horas, o ABC poderá anunciar o centroavante Ítalo como seu novo reforço para o restante da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Caso isto ocorra, logicamente, você ficará sabendo aqui no Jornal da Maricampo. Valeu, Marcílio Dantas. Foram as informações do esporte do Rio Grande do Norte nesta quarta-feira, dia 4 de junho de 2025. Mas prometemos voltar amanhã, trazendo tudinho mesmo do esporte do Rio Grande do Norte, aqui no melhor jornal do estado do Rio Grande do Norte, o Jornal da Maricampo. Foi Aníbal Luiz, com notícias do futebol do RN para o Jornal da Maricampo. Bom dia a todos, fica com Deus e até amanhã. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, José Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho do meu amigo Marcos Brito é para dividir com todos os amigos. Vai para Gi, meu amigo Ricardo Fernandes, seu Guedes, Gunter, Gorete. E qual o café do meu amigo Marcos Brito hoje? Coalhada com raspas de rapadura. Ele cria, ele inventa. Marcos Brito. E também vai oferecer para Valéria, né?
Coalhada com raspas de rapadura. E a criançada gosta. Até o rabugento gosta também, viu? Brito. E haja coalhada com raspas de rapadura. Mas gostei mesmo. Valeu, meu amigo Marcos Brito. Essa turma não é brincadeira. Ouça a voz do coração, pensamento do dia. Que a paz que buscamos se inicie em nós e que possamos ser instrumentos do amor de Deus no mundo, irradiando bondade e compaixão a todos que cruzarem nosso caminho. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e amanhã nos encontraremos em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881 Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.